Meus amados irmãos e irmãs, um bom dia. Que a infinita graça do nosso Senhor venha de uma maneira muito especial encher os nossos corações. Vamos abrir aqui as nossas Bíblias no livro de Êxodo, no capítulo 26. Vamos ler os versículos 31 a 33. Farás também um véu de estofa azul, púrpura e carmesim, e linho fino retorcido com querubins. O farás de obra de artista. Suspendê-lo-ás sobre 4 colunas de madeira de acácia, cobertas de ouro. Os seus colchetes serão de ouro, sobre 4 bases de prata. Pendurarás o véu debaixo dos colchetes e trarás para lá a arca do testemunho para dentro do véu. O véu vos fará separação entre o santo lugar e o santo dos santos. Ainda, por favor, o Evangelho de Lucas, capítulo 23, o versículo 44 a 47. Evangelho de Lucas, capítulo 23, os versículos 44 a 47. E era já quase a hora sexta, ao meio-dia. Eu vi trevas em toda a terra até a hora nona, até as 3 da tarde. Escurecendo-se o sol e rasgou-se ao meio o véu do templo. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glórias a Deus, dizendo: na verdade, esse homem era justo. Vamos orar. Pai querido, em nome do teu Filho Jesus, nós te pedimos, Senhor, que a tua misericórdia se derrame de uma maneira muito especial na tua palavra sobre nós nesta hora. Pai, nós estamos aqui reunidos unicamente em teu nome e para a glória do teu nome. Que teu Espírito Santo possa nos permitir ver um pouco mais do teu Filho nesta palavra. Que o teu Espírito nos leve a tocar de maneira muito especial o teu Filho nesta manhã, nesta reunião, nesta mesa, nesta comunhão. Pai, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pois bem, meus queridos irmãos e irmãs, nós vamos falar sobre esse tema, o véu rasgado, o caminho para o trono. Aqui nós temos um dos grandiosos milagres que ocorreram no momento da crucificação do nosso Senhor. E eu vejo, irmãos, que quanto mais estudo sobre a morte de Cristo, mais assombrado eu fico. Quanto mais examino sobre a morte do nosso Senhor, mais impactado, estremecido eu sinto no meu espírito. Porque aqui nós podemos ver alguns extraordinários acontecimentos. Primeiro, a vida na morte.
Segundo, o grande mistério, o imortal morre. Quem pode explicar isso? Quem pode explicar como o imortal morre? Porque o imortal não morre. Mas nós dizemos que Cristo morreu. E como ele morreu? O que quer dizer o imortal morre? Como aquele hino de Charles Wesley. Ó que mistério! Morre o imortal. É um grande mistério. Primeiro que a sua morte não foi a morte de um qualquer. Primeiro que a sua morte foi a morte do Filho de Deus no nosso lugar. A morte dele foi o maior acontecimento do universo. A morte do nosso Senhor, ela foi diferente de todas as outras pessoas que morreram. Por quê? Porque a sua morte abriu uma fenda na própria morte. A morte tinha um agulhão. A morte, ela reinava. Porém, quando Cristo morreu, ele destruiu todo o poder e todo o reino da morte. Ele colocou a morte debaixo dos seus pés. Porque, na verdade, quem morreu foi a morte, não foi o nosso Senhor. Porque na sua morte, ele destruiu todo o poder dela. Porque o salário do pecado é a morte. O que implica dizer que a morte sempre reteve aquilo que o pecado tocou. Mas o nosso Senhor, ele morreu. E ele não cometeu nenhum pecado. Embora estivesse sobre os seus ombros todos os nossos pecados. A sua vida santa, a sua vida impecável, a sua vida divina e a sua vida humana, imaculada, estava ali agora, entrando na morte. E quando ele entra, ele destrói todo o poder da morte. Que coisa impressionante. Então a morte do nosso Senhor se torna o maior acontecimento do universo. A morte do nosso Senhor é o poder integrador do universo. E por quê? Porque se ele não tivesse morrido como morreu, o universo já teria desintegrado. Satanás teria estabelecido o seu reino de trevas sobre todo esse mundo. E possivelmente nenhum de nós estaríamos aqui. O mundo teria se desintegrado. Mas quando o Senhor Jesus morreu e ressuscitou, ele se encontrou com os discípulos e disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Não sobrou nada para o diabo. O que o Senhor fez naquele dia que ele entrou na morte foi um ato único e eterno. E nós precisamos entender que essa reunião gira em torno desse ato. Por isso ela é uma reunião marcada, caracterizada pela alegria. É uma reunião onde Deus está exibindo o seu Filho diante de nós, através da sua palavra. E aqui nós vemos, o pecado foi vencido. Todo escrito de dívida e de condenação que era contra nós, ele rasgou, ele cravou na cruz do Calvário. Ele destruiu todos os poderes do inferno, todo o poder de Satanás. Tudo isso ele fez por nós. E aqui, nós vemos nesse texto de Lucas, no versículo 44, no versículo 23, que houve trevas. As trevas do Calvário sufocando a luz do sol. Foi isso que aconteceu. As trevas do Calvário, aquela escuridão causada naquele momento, foi um grande ato de Deus. E nesse exato momento, essas trevas do meio-dia, aconteceu algo, que é o ponto mais importante aqui, esse miraculoso rompimento do véu, daquele véu sagrado do tabernáculo, que agora estava naquele templo. Como nós lemos aqui, no livro de Êxodo, no capítulo 26, nós podemos ver que este véu sagrado, ele tinha um profundo significado para a devoção de Israel. Eu quero tentar falar sobre alguns pontos aqui.
Porque, meus irmãos e irmãs, preste atenção, versículos 31 e 32 de Êxodo, capítulo 26, diz assim: estofo azul. Aqui nós vamos ver uma exibição de Cristo, dentro daquilo que é a maior escola da tipologia bíblica, da tipologia cristã. Diz assim, estofo azul, porque nós vamos ver Cristo em todas as particularidades, em todas as minúcias, em todos os detalhes desse véu. Isso é importante para nós. Estofo azul mostra a sua divindade. A púrpura mostra a sua realeza. Cristo Deus, Cristo o Rei. O carmesim nos mostra como o Salvador. O linho fino retorcido, ele, Cristo, o homem perfeito. A figura dos querubins mostra a esfera no sentido espiritual. 4 colunas de madeira. Nós temos ali os 4 evangelhos, que mostram as 4 faces do nosso Redentor. Mateus, rei. Marcos, servo. Lucas, o filho do homem. João, o filho de Deus. O homem Deus. Aí nós temos a madeira de acácia, nessas 4 colunas. Porque a madeira de acácia nos fala da incorruptibilidade da natureza humana do nosso Senhor. O ouro fala da glória dele. E as bases de prata fala da sua obra de redenção. Então você pode ver que todo o evangelho de Deus sobre a pessoa e a obra do seu filho estava naquele grande véu. Aqui há algo que nós precisamos entender. Quando esse véu é partido, quando esse véu é rasgado, Deus está proclamando algo. Primeiro ponto que eu gostaria de dizer para você, Deus está dizendo, agora não existe mais simbolismo. Não existe mais ritualismo. Todo ministério dos sacerdotes terminam aí. Não há necessidade mais de cerimônias. Não há necessidade mais de sacrifícios. Toda obra humana da antiga aliança teve ali o seu fim. E o mais importante nós sabermos, algo aqui, aquele véu era o véu que fazia a grande separação. Até o átrio. As pessoas podiam entrar. No lugar santo, só os sacerdotes. No lugar santíssimo, só o sumo sacerdote. Isso uma única vez por ano. Isso está em Levítico, capítulo 16. Uma única vez. Ninguém, exceto o sumo sacerdote, que para entrar deveria fazer um sacrifício por si e pela sua casa. E depois ele poderia entrar com o sangue do Cordeiro Imaculado. Aí ele entrava, uma única vez. Ninguém podia entrar. Aquele véu fazia a separação. A separação entre Deus e o homem. E um homem entrava ali, representando aquele sacrifício, era o sumo sacerdote. Ele era qualificado e designado para esse ofício. E aqui você vai ver algo muito especial. Porque quando esse véu é rasgado, o que Deus está dizendo? Deus está dizendo, acabou a separação. Não existe mais separação. Mas não é só isso, irmãos. Nós temos que ver algo além desse véu. Porque ali estava a arca, que era o móvel mais sagrado de todos os objetos, de todos os demais móveis daquele tabernáculo. Porque a arca, e por cima da arca havia um outro objeto muito significativo, que era o propiciatório, que era a tampa da arca. E dentro da arca estava a vara de Arão que floresceu, o pote de maná e as tábuas da aliança. Tudo aquilo que representava a comunhão de Deus com o seu povo. Aquilo que representava a casa e o sacerdote no sentido espiritual, do serviço, da devoção, do governo de Deus.
Tudo estava ali. E apontava para quem? Apontava para Cristo. Aquela arca apontava para Cristo. Aquele propiciatório apontava para Cristo. A vara de Arão, o pote de maná, as tábuas da aliança, tudo isso apontava para Cristo. Porém, irmãos, quando esse véu rasgou, não existe mais simbolismo nem figuras. Existe realidade. Eu já vi muitos debates, até mesmo no campo teológico, sobre aonde está a arca. Algumas pessoas até já me perguntaram se eu sei aonde está a arca, se eu tenho ideia. Sinceramente, irmãos, em 40 anos de serviço ao Senhor, eu nunca me preocupei aonde estava a arca. E digo mais para vocês, também não me interesso por ela. Porque ela só foi apenas um sagrado símbolo do Antigo Testamento, que apontava para a realidade maior, o nosso Senhor Jesus. Ele é a nossa arca. Ele é aquele que é a realidade dela. Então se gastaram tanto tempo, tanto dinheiro à procura da arca. E Cristo é que está procurando o homem. Ele é a grande revelação dela. Não existe mais nenhum mistério sobre a arca. Cristo é a grande realidade. Isso os homens não querem. Então veja algo muito especial. Agora existe uma porta de entrada. Agora não há mais distância. É isso que Deus quer que você saiba. Muitos irmãos e irmãs, eles têm dificuldade com relação a isso. De entender que não existe mais distância. Não existe mais separação. Se nós somos espiritualmente pobres, se nós somos medíocres na nossa visão, na nossa fé, se somos pessoas superficiais na nossa caminhada espiritual, digo para vocês, é por causa do endurecimento do nosso coração. É porque ainda permitimos que a nossa mente fique atrofiada. Porque eu quero dizer para vocês, e esta é a boas novas. Não existe mais distância e não existe mais separação entre nós e Deus. Por quê? Porque o véu foi rasgado. Esta é a grande mensagem. Escute isso, irmãos. Em Êxodo capítulo 19, no versículo 12, quando Deus levou o povo para o Monte Sinai e ali ele iria se revelar a eles, sabe o que aconteceu? Deus disse para Moisés, para marcar limite sobre o monte. E ninguém deveria ultrapassar. Até mesmo o animal, se ultrapassasse, seria morto. Por que que Deus colocou esse limite? Esse limite era necessário. Porque agora nós podemos entender pelo véu rasgado o que Deus está dizendo para nós. Deus não nos deu apenas seu Filho, porque nós temos um problema diante de Deus, porque nós tínhamos um problema jurídico do ponto de vista espiritual. Deus nos deu Cristo não apenas para perdoar os nossos pecados, porque tudo isso Ele realizou. Agora você fique sabendo e abrace isso, que Deus te deu Cristo para trazer Deus até você, para levar você para dentro desse véu, para levar você a viver uma vida cristã além do véu. O inimigo, Satanás, ele não pode remendar esse véu. Satanás não pode. O que ele tenta é usar este véu para poder encobrir a sua mente, para encobrir a sua fé. Agora nós temos que ver o que é que a Bíblia diz que está além desse véu. Para isso, irmãos, eu convido vocês a abrirem suas Bíblias em Hebreus capítulo 10, os versículos 19 a 21. Aqui está a interpretação do que está além desse véu rasgado.
pois, irmãos, ousadia, coragem, intrepidez, para entrar no santo lugar, ou no santo dos santos, pelo sangue de Cristo Jesus, pelo novo caminho que Ele nos abriu, nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Aquele véu representava o nosso Senhor Jesus. Quando Ele foi transpassado naquela cruz, aquele véu foi rasgado, porque todo aquele véu apontava para Ele. Foi isso que Isaías disse: agradou ao Pai esmagar o seu Filho. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Acheguemo-nos. Só até aí. Acheguemo-nos. Irmãos e irmãs, como você pode continuar tendo uma vida cristã medíocre? Como você pode viver uma pobreza espiritual? Como você pode viver espiritualismo, religiosidade? Como é possível? Como é possível permitirmos que o inimigo ainda mantenha esse véu sobre nós? Eu quero te dizer, esse véu foi rasgado. Não existe mais nenhuma forma de cerimônia. Você tem ousadia, você tem liberdade, você pode entrar. Tudo que Satanás quer é nos manter na ignorância espiritual. Vamos observar detalhes aqui. Tome esta palavra tendo. Esta palavra ocorre em vários lugares na Epístola aos Hebreus. Eu quero citar apenas 2. Porque essas 2 ocorrências abrem para nós um oceano de revelações sobre essa vida cristã além do véu. Capítulo 4, versículo 14. Vamos ler com cuidado esse texto. Vamos ler com muito cuidado. Está assim, tendo. Esta palavra fala de uma posse permanente. Esta palavra fala de uma posse segura. Esta palavra tendo aqui é uma posse segura, é uma posse irrevogável. É uma posse que ninguém pode tirar. Ninguém pode tirar. Escute isso. É uma posse que ninguém pode tirar de nós. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote. Agora, olha a palavra que eu quero que vocês observem com toda reverência e cuidado. Que penetrou. Penetrou. Penetrou os céus. Aí ele diz, conservemos firme a nossa confissão. Qual é a nossa confissão, irmãos? O que que nós proclamamos? O que que nós dizemos abertamente? Nós dizemos abertamente é que o nosso Senhor Jesus penetrou esse véu, penetrou os céus, abriu-nos o caminho, rasgou-se o véu. É isso que nós confessamos. O que nós confessamos é que existe um céu aberto para nós. Existe um caminho do trono aberto para nós. Como está em Jeremias capítulo 17. Trono de glória, exaltado, acima nos céus, é o lugar do vosso santuário. Irmãos, aqui é o lugar que adoramos, mas aqui não é o nosso santuário. Se a sua compreensão do verdadeiro santuário não for essa, sua adoração não vale nada. A minha adoração não vale nada. A nossa adoração só tem valor se Deus encontrar em nós o adorador. O adorador é aquele que sabe o caminho do trono. É aquele que sabe onde está o verdadeiro santuário da adoração, do serviço a Deus, o trono. Aqui está uma grande verdade que penetrou. Por favor, abra aí sua Bíblia no capítulo 6, no versículo 18.
para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos, nós que já corremos para o refúgio, a fim de alcançarmos a esperança proposta. Existe algo que eu quero que vocês observem neste livro de Hebreus. Sempre a palavra esperança, ela tem um contexto dentro do texto, ela nunca ocorre de maneira isolada. Então observe, existem duas coisas imutáveis. Quais são as duas coisas imutáveis que estão dentro deste texto? O refúgio e a esperança. Aonde é o nosso refúgio, irmãos? Aonde está o nosso refúgio? Qual é a segurança que você e eu temos nesse mundo? O refúgio não está no seu salário, não está no seu trabalho, não está na sua família, não está na sua casa. O refúgio não está na sua conta bancária. O refúgio não está no seu casamento, não está na sua família. O nosso refúgio se encontra atrás de um véu rasgado. Aonde está a sua esperança? Aonde você tem colocado a sua confiança? Aonde? A palavra esperança, no livro de Hebreus, ela vem de um vocábulo muito especial. Ela nos traz o significado de um gozo antecipado. Um gozo antecipado. É como se Deus permitisse para nós ver uma brecha nos céus e saber que tudo já está pronto. Duas coisas, tudo já foi consumado e tudo já está preparado. Nós estamos entre esses dois atos, o ato daquilo que já foi consumado na cruz do Calvário e o ato daquilo que está preparado para nós na glória de Deus. Aqui estamos nós. Então a palavra esperança nos permite olhar e ver que tudo está consumado e ver que tudo está preparado. Isso não pode ser mudado jamais. Observe isso, irmãos. Eu quero que você olhe nesse mesmo capítulo 6, veja o versículo 11, a última frase. Nós só vamos tomar a última frase, que está assim: plena certeza da esperança. Essa palavra no grego é pleroforia. São dois vocábulos. Plero, completo, cheio. E foria aqui dá a ideia de duas palavras: segurança e confiança. Sabe o que a palavra esperança nos fala? Essas duas coisas: segurança e confiança. Vou te dar um exemplo sobre a nossa esperança no sentido natural. Você está aguardando alguém que você ama e você está cheio de expectativa da chegada dessa pessoa. E ela te liga lá do interior, mais longínquo do Brasil. E essa pessoa te liga e diz: eu estou saindo. Depois de um dia ela te liga e diz: estamos a caminho. Você está com esperança? Sim. Mas você estará preocupado. Por quê? Pode acontecer um acidente. Pode acontecer alguma coisa. Então, enquanto esta pessoa não chegar, você não descansa. Não é verdade? Pergunte isso para uma mãe, para uma esposa, para um esposo que está aguardando o seu filho, o seu esposo de uma viagem. Enquanto não chega, você não tem paz. Essa palavra não é a que é usada aqui em Hebreus. A palavra que é usada aqui em Hebreus é: você pode descansar. Nada vai dar errado. Como nós cantamos, nada vencerá o seu amor. Pode descansar, porque a nossa esperança é segura. É isso que está dizendo aqui. Agora, por favor, olhe o versículo 19. Se você observar o versículo 18, vamos ler o 18 e 19 para a gente poder compreender bem o que está sendo dito. Está assim: para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos uma poderosa, a
palavra que é consolação. Consolação. Aí diz assim, mais ainda, nós que como refúgio nós temos, apressando em lançar mão do refúgio ou da esperança proposta. Essa palavra proposta aqui no grego, ela tem a ver com determinação. A esperança determinada. Deus, ele determinou essa esperança para nós. Nossa esperança é algo que já está determinado. Aleluias! Aí diz, no versículo 19, a qual temos por âncora da alma. Veja que coisa linda, irmãos. Parece que esse escritor aos Hebreus, ele não está escrevendo, ele está pintando um quadro diante da nossa mente. Ele pinta aqui uma âncora. Uma âncora. Ele diz que esta âncora, nós temos por esperança. O que que nós temos? Nós temos por âncora da alma. O que que nós temos? Este refúgio, esta esperança é a âncora da nossa alma. Segura e firme, que penetra além do véu. Lembra que o nosso Senhor Jesus foi o que penetrou. Agora também, nós temos, irmãos, a âncora que penetra. Nós temos o refúgio, nós temos a esperança. O Espírito Santo nos convida a viver esta vida. Qualquer vida que se diga ser vida cristã e viva fora dessa experiência, dessa realidade, não é vida cristã, é religião, é filosofia. É uma vida baseada em conceitos humanos, em opiniões humanas, em determinações humanas. O que você está recebendo, o que você está ouvindo, é o evangelho puro e simples de Cristo Jesus. É o evangelho que diz para você, pode comer, pode beber, pode ter segurança. Não fuja desta mesa, não fuja, porque o véu foi rasgado, você pode entrar. Você pode participar deste banquete. Você pode contemplar Cristo sendo exibido nesta mesa, sendo exibido nesta palavra, demonstrado nestas revelações. É isso que está dizendo. Aí, irmãos, ele diz que penetra além do véu. O livro de Hebreus, dentro desse ponto de vista doutrinário, ele nos é dado para entender esse véu rasgado. Que coisa linda, irmãos. Nós temos Êxodo 26, uma descrição desse véu. Nós temos o Evangelho de Lucas, onde nos mostra o que aconteceu com este véu. E nós temos Hebreus que nos mostra o outro lado do véu. Ninguém pôde entrar. Ninguém podia entrar. Agora nós somos convidados a entrar, porque o que nós temos, ninguém pode arrebatar das nossas mãos. Ninguém pode tirar de nós. A salvação que nós recebemos não foi para um final de semana. Não foi a salvação para um dia. A salvação que nós recebemos foi para toda a eternidade. O perdão de pecados, foi algo que Deus nos deu eterno. Se você crê diferente disso, se você crê que todos os dias, Cristo que rasgou o escrito de dívida que era contra nós, ele rasgou. Aí depois você peca, ele escreve e prega de novo. Você acha que ele todos os dias está pregando? Não. Ele rasgou para sempre. Satanás pode tentar remendar esse véu do jeito que ele quiser. Ele não vai conseguir. Porque a porta que Deus abre, o caminho que Deus abre, nem o inferno pode fechar. Nós temos uma tão grande salvação. Aí, irmãos, entra uma outra frase, aqui eu quero terminar. Ele diz assim, tendo, pois, ousadia, é essa a palavra, ousadia, não é medo, não é insegurança. Aonde, irmãos, nessa palavra a gente ouviu o termo insegurança? Dúvida. Você tem dúvida? Você tem dúvida do sangue do Calvário?
Você tem dúvida daquelas mãos furadas? Você tem dúvida de que Ele está além, do outro lado desse véu, e Ele te vê? Ele te conhece. Ele conhece as suas fragilidades, as suas aflições. Ele sabe da sua incapacidade. Deixe-me contar uma história muito linda, irmãos, para vocês. A história de Agar, aquela egípcia, que Abraão tomou como concubina, e ela teve o seu primeiro filho, o Ismael, e ela foi expulsa, ela foi mandada embora, e ela estava no deserto, aflita, aquela mulher estava chorando, angustiada, mas o Deus da glória, o Deus da infinita misericórdia, abre os céus, e Ele vai até aquela mulher. Você quer ler isso comigo? Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 16. Eu quero que você olhe para esses textos. Versículos 13 e 14. Está assim: então chamou a Jeová, que ele falava: Tu és Deus que me vê. Tu és Deus que vê. Pois ela disse: Não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? Pelo que se chamou poço de Beer-Lahai-Roi. Beer-Lahai-Roi. Sabe o que significa isso? No hebraico significa poço daquele que vive e me vê. Poço daquele que vive e me vê. Não sei se na sua Bíblia está traduzido, na minha não está. Está aqui, Beer-Lahai-Roi. Poço daquele que vive e me vê. Porque Ele vive, Ele me vê. Porque Ele vive, Ele não te abandona. Porque Ele vive, Ele te conduz até o lugar santíssimo, até o trono aonde Ele está, não como o nosso Salvador, mas como o nosso sumo sacerdote, aquele que é o sumo sacerdote dos bens realizados, da graça consumada, do triunfo da misericórdia, da glória do amor eterno. É sobre esta base que Ele ministra como nosso grande e supremo sumo sacerdote. Então nós podemos entrar, porque na verdade, irmãos, esse lugar santíssimo agora é como esse poço aonde esteve Agar, o lugar aonde aquele que vive me vê. E Ele te vê, Ele me vê, Ele nos vê como nós somos. Ele nos vê com as nossas debilidades. E eu digo para vocês, irmãos, que quando Deus olha para mim e para você, Ele tem que olhar para o sangue do Calvário. Sem a visão do sangue do Calvário, nós já teríamos sido consumidos há muito tempo. Mas por causa daquele sangue do Calvário, por causa daquele sangue que abriu este vivo e novo caminho, Deus olha, e lá vai, miseráveis, homens e mulheres, como eu e você, e nós podemos entrar, em espírito e em verdade, diante do seu trono, e fazer desse trono o lugar do nosso santuário, o lugar da nossa devoção, o lugar da nossa comunhão, e mais ainda, irmãos, ter a suprema ousadia de dizer: Pai, aqui estou. E Ele tem que olhar para nós como um pai, e tem que nos ver como filho, porque esta é a obra do seu Filho por nós. Você quer saber o que é liberdade? Você quer saber qual é a maior liberdade? Você quer conhecer o cúmulo da liberdade? Você quer conhecer a maior definição de liberdade que existe? Está nesse texto de Hebreus capítulo 10, versículo 19. Aqui está a palavra: ousadia. Esta é a mais suprema
definição de liberdade que alguém pode ter: a liberdade de entrar diante de Deus pelo sangue de Cristo Jesus. A liberdade de entrar seguro, confiante, sem medo, sem culpa, sabendo quem é, porém, acima de tudo, sabendo quem Cristo é. Ele é o nosso sumo sacerdote, aquele que intercede por nós, aquele que nos torna aceitáveis diante de Deus. Ele sim, é este véu rasgado para nós. Ele é este véu rasgado. E é por causa dele, é por causa da sua carne rasgada, é que eu e você estamos aqui, podendo cantar que ele vive. Nós podemos confiar, nós podemos crer. Nós não temos mais medo. Nós não temos medo da separação. Nós não temos mais medo da distância. Nós não temos mais medo da culpa, da condenação. Nós não temos medo, porque o véu foi rasgado. Aleluias! O véu foi rasgado. Então nós podemos entrar. Nós podemos adorar. Aleluias! Eu quero ler apenas 3 textos. E aqui vamos terminar. Esses 3 textos estão ligados a essa palavra ousadia, que nos dá a maior definição de liberdade. Primeiro texto, Hebreus capítulo 3, versículo 6. Diz: Cristo, porém, como filho em sua casa. Olha que descrição, irmãos. Cristo, porém, como filho em sua casa. Aí ele vai dizer: a qual casa somos nós? Então vamos ler o texto como ele requer. Diz assim: e Cristo como filho na casa que somos nós. Ele é o filho da casa que somos nós. Ele diz: se guardarmos firmes até o fim. Até o fim. Meu irmão, minha irmã, seja fiel até o fim. Seja fiel até o fim. Nós já chegamos até aqui, ouvindo tudo o que temos ouvido, experimentando tanto do Senhor, tendo esse grande depósito do Senhor. Então eu digo para vocês algo: sejam fiéis até o fim, mantenha firme esta confissão, não retroceda. Ele diz assim: guardemos firme até o fim a ousadia. A ousadia. Sabe o que está faltando no meio do povo de Deus, irmãos? E digo aqui entre nós, digo de maneira geral, ousadia. Existe muita frieza por aí. Existem muitos irmãos com o espírito do irmão do filho pródigo. Quando o Senhor começa a nos visitar com a sua presença, quando o Espírito Santo nos leva a uma adoração a Cristo, muitos irmãos começam a enrijecer, endurecer. Não seja esse irmão do filho pródigo. Deus está em festa há 2000 anos. Sabe por quê, irmãos? Cristo devolveu ao Pai aquele descanso que ele perdeu no Éden. Agora Deus descansa sobre a obra do seu Filho. Deus está em paz conosco. Então nós podemos nos alegrar. O céu é uma festa, desde que Cristo novamente se entronizou à destra do Pai. E Ele abriu um vivo e novo caminho para nós. Capítulo 4, versículo 16. Veja onde novamente ocorre essa palavra, ousadia. Está assim: acheguemo-nos, portanto, ousadamente, confiadamente, aonde, irmãos? Junto ao trono da graça, o trono da misericórdia, o trono do amor, o trono que é o nosso santuário, o lugar onde você pode adorar. Eu não consigo entender, irmãos, como muitos ainda persistem na pobreza e na mediocridade, na superficialidade espiritual. Não consigo entender. Para mim, esse tipo de cristão, ele é pior do que um mundano, porque o mundano não ouve isso, o mundano não vê isso. Uma pessoa ímpia está lá em trevas, e aquele que se diz cristão, ele está ouvindo, ele está vendo, ele está lendo, porém ele não crê. É o pior ateu que existe.
Esse é pior do que o ateu científico e filosófico. É o pior cego, não é o que não vê, é o que não quer ver. Como diz o Senhor, a igreja de Laodiceia, é a grande característica dela. Cegueira proposital, cegueira condicional. Não faça isso, meu irmão e minha irmã, porque se você estiver assim, clame ao Senhor nesta hora, e diga para Ele: Senhor, eu não quero uma gota nem duas, eu quero que Tu derrames o Teu colírio sobre os meus olhos, porque esse caminho é Teu. Esse trono agora é o trono onde nós podemos entrar. Existe um véu rasgado por você. Existe um Deus que está ali do outro lado, Deus que te vê. Então Ele diz: acheguemo-nos com ousadia, com total confiança, com total segurança, com total liberdade ao trono da graça. Capítulo 10, versículo 35. Está assim: não abandoneis, portanto, a vossa liberdade, a vossa ousadia, a vossa confiança. Não abandoneis. Por isso que eu estou colocando esse ponto, nessa tônica exortativa, é porque muitos estão abandonando. Não é o diabo que costura o véu. Ele não tem poder de costurar o véu. Ele não tem poder de remendar o véu. Mas nós podemos abandonar o caminho do véu rasgado. É isso que o escritor aos Hebreus está dizendo: não abandone. Portanto, essa ousadia, essa liberdade, essa confiança, porque ela tem uma grande recompensa. Qual é a grande recompensa da nossa ousadia? É Cristo como nosso sumo sacerdote sentado no trono. Esta é nesta hora, Senhor. Se muitos têm abandonado esta ousadia, esta coragem, Senhor, fala ao coração destes agora, nesta manhã, no nome do Teu Filho. Não permita que nenhum de nós saiamos dessa porta com a incredulidade no nosso coração, com a frieza dentro de nós. Não permita que sejamos como o irmão do filho pródigo diante da Tua mesa. Nós queremos sentar nesta mesa de alegria da Tua presença, da obra consumada do Teu Filho, porque o Cordeiro venceu. E nós estamos aqui para nos alegrar na Tua presença, Senhor. Glórias ao Teu nome. Glórias a Ti, porque o véu foi rasgado. Glórias a Ti, porque não existe mais cerimônias. Não existe mais ritualismo. Não há nenhuma forma de sacerdotes. Não há que coloque-se entre nós e o Senhor. Tudo foi abolido. O véu foi rasgado. Nós podemos entrar. E aleluias, porque nós podemos entrar. Glórias ao Teu nome, Senhor. Ajuda-nos. Que esta palavra seja um colírio derramado nos nossos olhos nesta manhã. Em nome de Jesus.